tudo bem? Seja muito bem-vindo ao 7º episódio do podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Esta é uma conversa semanal que falamos sobre os principais temas ligados à transformação industrial, jornada digital e inovação. Hoje, nós daremos continuidade na conversa do último episódio sobre cibersegurança na indústria. Diretamente de São Paulo, eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos na Aquarius, uma empresa de 37 anos dedicada a colaborar na jornada digital da indústria 4.0, combinando software e serviços para criar possibilidades inovadoras e recomendando as melhores tecnologias habilitadoras que fazem sentido para o seu negócio. Neste episódio, eu tenho a honra de receber Graziane Souza, Pre-Sales Manager na Kaspersky, nosso parceiro, que é líder global em cibersegurança e atua com inúmeras soluções e serviços de segurança especializada para combater ameaças digitais sofisticadas e que estão sempre em constante evolução. Hoje já são mais de 400 milhões de usuários e mais de 270 mil clientes corporativos protegidos pelas tecnologias da Kaspersky Lab. Graziane, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dulce. Agradeço o convite. Espero poder auxiliar aí com informações, insights interessantes para essa área de cibersegurança. Sensacional. Graziane, conta um pouco da sua história, da sua trajetória profissional para a nossa audiência aqui te conhecer. Qual que é a sua relação com o tema de hoje? Na verdade, eu trabalho há 20 anos com TI, né? Então, comecei minha trajetória como estagiário de suporte técnico, né? Então, hoje eu vejo que foi muito importante ter esse background de mão na massa, você conhecer a parte de infraestrutura, servidores, né? Porque depois de mais ou menos 15 anos trabalhando nessa área de TI de suporte, eu entrei na Kaspersky em 2015, né? Então, eu já 6 anos agora em maio, né? Mas também ainda na área de suporte, né? Dando suporte para os clientes corporativos, né? E após algum tempo eu fui para a área de pré-vendas, que é o meu cargo de hoje, né? E lá dentro dessa área foi onde tive contato também com a solução para ambiente industrial, para cibersegurança, para esse tipo de ambiente, né? Então, assim, foi uma mudança, né? Porque realmente é uma área bem diferente, é bem específica. Eu me identifiquei muito com esse segmento. Você ter acesso a todos os tipos de indústria, né? Então, eu sempre gostei dessa parte de chão de fábrica, né? Onde você pode ir numa usina de cana-de-açúcar, você pode ir numa usina nuclear, né? Então, são ambientes bem diversos, mas que compartilham muitas ferramentas na parte de automação, né? Então, eu me identifiquei muito com esse ambiente, né? Continuo trabalhando com a área corporativa também, mas aí procurei me especializar, me certificar nessa área de cibersegurança para a indústria, que tem as suas particularidades que hoje a gente vai conseguir destrinchar aqui com a nossa entrevista. Sensacional. Vamos então começar entrando nesse assunto. Graziane, algumas ameaças cibernéticas, elas em geral podem até ser as mesmas quando a gente olha para o ambiente corporativo e quando a gente olha para o ambiente industrial. Porém, as ações de proteção não são exatamente as mesmas para os ambos ambientes, está certo? Correto. Então tá, o que muda na abordagem quando a gente pensa em proteger um ambiente industrial? Então, o grande desafio, porque o que acontece? Tanto no ambiente corporativo como no ambiente industrial, a parte de sistemas operacionais são praticamente as mesmas. A gente vai usar muito Windows, né? Uhum, Às vezes alguns sistemas Linux também, mas que uhum. são softwares, né, que são sistemas operacionais que são os mesmos do ambiente corporativo. A grande diferença é a aplicação de patches, por exemplo, que não é tão simples como no ambiente corporativo. Não dá para a gente sair instalando patch, corrigindo vulnerabilidades dentro de um sistema operacional, rodando um sistema supervisório, rodando SCADA, por exemplo, porque a gente tem que ter a homologação do fabricante, garantir que nada vai parar de funcionar. A gente tem Uhum. os pilares, né, que quando a gente fala de parte de segurança para a TI, segurança para a indústria, a gente tem pilares diferentes, né? Quando a gente fala do pilar de TI, a confidencialidade dos dados está em primeiro lugar, porém no ambiente industrial a disponibilidade está em primeiro, né? Então, às vezes é mais fácil você manter um sistema sem atualização e fazendo mitigação dessa vulnerabilidade de outras maneiras e mantendo esse software funcionando, né? Às vezes sistemas legados, então é muito comum encontrar o Windows XP, o Windows Vista, softwares que não têm mais atualizações, né?
E os malwares, eles vão olhar para o sistema operacional, eles não vão ver se está dentro da indústria ou não, né? Então, um ransomware, um cavalo de Troia, se ele cai dentro de uma rede industrial, ele vai ver o sistema operacional com uma vulnerabilidade e vai fazer esse ataque, né? Vai causar algum dano, causar uma parada, alguma perda financeira, né? Então, a gente tem que aplicar técnicas que não precisam ser exatamente específicas para isso, né? A gente pode trazer muito do conhecimento de TI para dentro da indústria, mas visando a questão da disponibilidade em primeiro lugar. Então, a gente pode colocar abordagens, por exemplo, proteção de borda, softwares de segurança específicos e especializados para esses sistemas, que não causem problema de disponibilidade e que tenham essa compatibilidade com sistemas legados, né? Então, são muitas ações que são importantes, que a gente não pode desprezar todo o conhecimento de segurança para a indústria, para a TI, mas a gente pode trazer um pouco dos dois mundos para fazer essa convergência, né? Todo mundo se conversar para aplicar as melhores técnicas de segurança. Legal. O importante também ter em mente que nem sempre a gente vai tratar o problema da mesma forma, né? Esse olhar é importante. Graziane, a gente teve um caso bem recente, né, divulgado nas mídias, da JBS, né, em que as filiais da JBS no Canadá e na Austrália foram vítimas de um cyberataque organizadíssimo, né, que paralisou algumas das operações da empresa no domingo 31 de maio, faz pouco tempo, né? E isso fez com que a JBS pagasse 11 milhões em bitcoins para os hackers. A minha pergunta quando uma empresa sofre um ataque desse tipo, o que leva essa empresa a pagar um resgate? Por que ela paga um resgate? Então, o grande problema é quando a empresa não está preparada para lidar com uma situação desse tipo, né? Ou seja, ela não tem um time de resposta a incidente para conseguir atuar, fazer aquela sala de guerra, por exemplo, e tomar as ações de forma controlada, ponderada, para saber como vamos reagir, né? O JBS é interessante porque é um cliente Kaspersky, no ambiente corporativo há muitos anos aqui no Brasil, né? A operação aqui no Brasil não foi afetada porque o nosso produto já está pronto para fazer essa segurança, né? Nessas outras regiões eles usam fabricantes, não vou entrar nesse mérito, né? Mas enfim, o pessoal aqui ficou muito preocupado também. Nosso time de resposta acidente entrou em contato, a gente está em contato direto com eles, inclusive, para verificar se não tem nenhuma brecha, nenhuma outra coisa que a gente possa aplicar, né? Então a gente está atuando nesse cenário aqui no Brasil, né? Lá fora já são, né? Então, assim, pagar o resgate é a pior coisa que pode ser feita. É o pior cenário, porque uma vez que o atacante ele recebe esse valor, vai ser da boa fé dele, né? De dar a chave de recuperação ou não. Ele pode simplesmente se negar a dar essa chave de recuperação. Ele pode identificar que esse cliente ainda possui uma vulnerabilidade de fazer o ataque novamente, uma vez que esses dados possam ser recuperados, por exemplo, né? Então, assim, não é a melhor estratégia. A estratégia é você ter contato com equipes especializadas. Se você não tem esse conhecimento dentro da sua empresa, contratar uma consultoria, uma empresa que entenda como reagir a essa situação, como mitigar os problemas e depois você conseguir fazer a restauração das informações, né? Então, a parte de backup também é muito importante, né? Não adianta você ter um backup no próprio ambiente, né? Dentro dos mesmos servidores, né? Que criptografam os dados e os backups, né? Então, tem que ter várias técnicas, seja backup em nuvem, seja backup em ambiente segregado, até aqueles backups em fita, por exemplo, né? Pode ser uma coisa antiga, mas uma coisa que ainda é bem útil, né? Porque você pode restaurar esses dados, uma fita não vai ser criptografada, por exemplo, né? Então, assim, você tem que ter estratégias que a gente nunca sabe quando pode acontecer. Então, a gente tem que sempre trabalhar de forma proativa. Você não precisa ter uma equipe super especializada dentro da sua empresa, mas uma consultoria te dando apoio, te dando as melhores tecnologias, né, as melhores ferramentas para se prevenir, né, para que se um dia eventualmente acontecer, você conseguir se recuperar de forma tranquila, sem ter esse custo financeiro que você não sabe, você não tem garantia, né? Você não tem um contrato dizendo, né, ok, está aqui o pagamento, está aqui seus dados, né? Vou contar com a boa fé do bandido, né? Né? Mas, Graziane, nesse ponto que você tocou, relevante dentro do assunto que a gente está conversando, né? Que é essa questão da mitigação, da prevenção. Eu acho que quando a gente fala de segurança, em geral, né? Esse ditado do melhor prevenido que remediar, ele se aplica muito bem nesse contexto de monitorar as ameaças digitais, né? E aí, por isso eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ponto de vista. Como que as empresas
podem efetivamente ser mais proativas? Detalhe um pouquinho mais essas ações, como que elas poderiam conseguir rastrear ações de criminosos assim logo no início, porque imagino que um crime dessa magnitude ele não se consolida, ele não se forma assim rápido da noite para o dia, né? Então, como é que a gente consegue monitorar isso desde o início, algo acontecendo na minha planta, por exemplo? Então, assim, falando de ferramentas que possam mitigar, né, você detectar esses ataques nos seus estágios iniciais, a gente tem que ter um conjunto de ferramentas, de soluções e técnicas para eliminar a superfície de ameaça. Porque esses ataques são o que a gente chama de ataque em cadeia, supply chain, né, o termo em inglês, né? São ataques que não acontecem em uma hora, em um dia, pode levar até meses, né, para que um ataque desse seja bem sucedido. Sim. Normalmente, o vetor inicial é um phishing, que chega para um usuário, né, que passou pelo anti-spam da empresa, ou seja, a mensagem caiu ali na caixa de entrada do usuário. Às vezes tem um anexo legítimo, um PDF, um arquivo Word, que o usuário vai abrir aquele arquivo, ele vai explorar uma vulnerabilidade não corrigida e é o estágio inicial, e depois disso começam as outras etapas, né? Então você vai ter, por exemplo, esse malware, uma vez infectando essa máquina, ele começa a escanear a rede para detectar equipamentos, servidores, qual é a arquitetura da rede, né? Então, quais são as técnicas mais recomendadas? Firewall de próxima geração é muito importante, tanto na borda quanto dentro da própria rede, dependendo da segmentação. Na rede industrial, por exemplo, o firewall de próxima geração não é uma coisa de outro mundo, já é uma realidade, uma necessidade do mercado, né? Segurança de endpoint, para você já mitigar essas possibilidades logo lá no início, né? Ou seja, quando você abriu aquele anexo, você tem uma ferramenta que consiga proteger contra uma exploração de vulnerabilidade, por exemplo. Um anti-spam de próxima geração também, para evitar que esse e-mail caixa caia na caixa de entrada do usuário, né? E outras ferramentas também, monitoramento de rede, para detectar comunicações maliciosas, né? Então, por exemplo, você tem um software uma técnica chamada de IDS, né? Que é um software, né? Uma tecnologia que consegue escutar a sua rede e verificar se tem alguma coisa fora do padrão. Então, no caso desse malware que está escaneando a rede para tentar pegar informações, credenciais, né? Esse IDS ele vai alarmar, fala assim, ó, tem uma coisa fora do padrão aqui, vai gerar um incidente, né? E aí você manda para a equipe de segurança e fala assim, olha, isso daqui teve origem daqui. Será que é alguém de TI testando uma ferramenta nova de inventário ou é realmente algum início de um ataque, né? O seu estágio inicial. Então, você consegue ir até a origem desse vetor e fazer o estudo, falar assim, realmente essa máquina aqui está com problema, vamos isolar da rede, vamos fazer uma verificação para saber de onde veio, né? Então, são ferramentas técnicas e procedimentos que a gente pode aplicar para já, como você mesmo falou no início, né, já pegar lá no início esse ataque, né? Você já evitar que ele possa ser bem sucedido, né? E nesse caso específico, assim, são ataques mais voltados para o TI, né? Mas que realmente pode acontecer de afetar o processo produtivo, né? Às vezes você tem que desligar ali equipamentos, ferramentas, né? Você pode parar até uma produção por um ataque de ransomware que não estava nem pensando, não estava nem visando isso, né? Mas ele vai se evoluindo dentro da rede corporativa, cai dentro da rede industrial e aí você tem um ataque sendo bem sucedido, é aí que leva uma empresa, por exemplo, a fazer um pagamento desse tipo, né? Exato. Graziane, as soluções da Kaspersky, ela monitora e protege um número muito grande de dados, equipamentos e redes industriais ao redor do mundo, né? E eu sei que vocês fazem um trabalho de análise, inclusive publicam relatórios sobre esses tipos de incidentes e estratégias de mitigação, né? Quais são os principais segmentos, Graziane, mais atacados que vocês já identificaram aí na análise? Quais são os tipos de ataques mais comuns também? Então, com base nos estudos, né, nos últimos relatórios feitos pela Kaspersky, com dados ainda do ano passado, né, setores como parte de óleo e gás e a parte de energia são setores bem atacados, né, estão em top ali, em primeiro e segundo lugar. Por serem empresas de grande porte, empresas que estão aí com presença mundial, né, em vários países, né? Esse ataque mais recente que foi na pipeline lá dos Estados Unidos, né? Sim. Não foi um ataque específico direcionado para a indústria, mas enfim, acabou afetando ali a parte de transmissão, distribuição, né? Então, assim, esse ainda não entrou no estudo nesses últimos dados, porque ainda foi esse ano, né? Mas provavelmente vai ser parte do estudo dos próximos relatórios, né? Quando a gente fala das principais ameaças, então o ransomware ainda é o principal software que faz ameaça, né, o principal ataque, né? Então esse caso específico foi ransomware, né, o que a gente acabou de falar da JBS também. Então são
esses grupos, né, eles estão cada vez com ferramentas mais avançadas, né, que eles acabam vendendo pedaços do código na Deep Web. Então, às vezes, o hacker não precisa ser muito especialista, ele compra aquele pedaço daquele ransomware, né, ele consegue montar uma caixinha ali para fazer um ataque direcionado também, né. Então, realmente, a gente tem que ter ferramentas que consigam entender essas ameaças nos seus estágios iniciais, que consigam mitigar essas situações antes que ele consiga ser bem sucedido. Então, as empresas precisam realmente começar a dar mais atenção, porque tem que ter ferramentas avançadas para fazer a proteção desse tipo de ameaça, antes que aconteça novamente. Bacana. Bom, falando um pouquinho dessa linha de ameaças, né? Atualmente, com as diferentes modalidades de trabalho, né? A gente viu isso bastante acentuado aí por conta da pandemia, o home office, o anywhere office, né? Você pode se conectar à companhia na qual você trabalha por meio de qualquer conexão pessoal, por exemplo, né? E isso leva a uma descentralização dos endpoints. A gente está falando de notebook, de celular conectado através de qualquer conexão, ou até de outros dispositivos, se a gente pensar em IoT, né? E isso deixa esses endpoints mais distantes daqueles recursos tradicionais de segurança da TI, como o firewall, por exemplo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quais são os benefícios de se trabalhar com uma solução específica de security endpoint em relação a esses recursos tradicionais da TI, como antivírus, firewall, segurança de rede, etc. Esse é um grande desafio, né, que assim gera uma tendência, né, você ter usuários com notebook, né, se movimentando, trabalhando de vários lugares, né, e agora com a pandemia, enfim, né, foi forçado, né, as empresas tiveram que fazer isso de última hora, né. Então, assim, empresas que já estavam preparadas, foi uma transição bem tranquila, outras tiveram que fazer na correria mesmo, não aplicando as melhores técnicas, as melhores práticas, né. Então, a gente sabe que uma segurança do endpoint, do equipamento do usuário, é muito importante quando ela tem segurança em camadas, né. Então, quando você fala, por exemplo, assim, eu tenho um computador aqui, então não preciso aplicar filtro de web, né, porque o meu firewall dentro da minha rede corporativa vai controlar isso, né. Saiu da rede, então o usuário está ainda com o computador, né, da empresa, né, mas está usando a internet de casa, ele pode querer eventualmente só o que ele quiser, né? Não é bem assim, né? A gente tem que aplicar técnicas de segurança também, mesmo quando o usuário está fora da rede. Então, filtro de web, então outras camadas, como até hoje em dia já é uma tendência, a parte de proteção com EDR também é muito importante, porque você tem que subir o nível de segurança, ainda mais quando o usuário não está dentro da sua rede, né, com essa segurança corporativa. Então, você tem que ter ferramentas específicas para isso, né? Então, novamente, a segurança em camadas, né? Não adianta você ter só a segurança de antivírus, né, tradicional, tem que ter ferramentas avançadas de segurança de endpoint para proteger esses diversos dispositivos, né? Então, o próprio celular, por exemplo, é um dispositivo que a gente tem tudo lá dentro, né? E-mail corporativo, tem informações, então, às vezes, até um acesso a algum software dentro da empresa, né? Então, esse dispositivo também tem que estar sendo gerenciado e protegido, né? E dispositivos IoT também. A gente tem que ter ferramentas específicas para fazer a segurança desses dispositivos. E bom gancho que você me deu, que eu gostaria de entrar um pouquinho nessa visão do IoT, né? A indústria 4.0, ela tem crescido muito nas iniciativas envolvendo o IIoT, né? O Industrial Internet of Things. E isso está muito ligado com esses projetos de indústria inteligente, de uma indústria conectada. Mas, naturalmente, isso aumenta, né, a superfície de ataque para os hackers. Quais recomendações você poderia compartilhar aqui com o público para uma rede segura de IIoT? Pois é, né? Que a gente tinha aquela falsa segurança de que quando a minha indústria não está conectada na internet, ela está protegida, né? Nenhum Nossa, atacante vai segurança é acessar. boa. Uhum. Não é o atacante vai entrar aqui porque não tem internet, né? Eu estou fisicamente desconectado do mundo, Sim. né? Então, aí, qual que é o problema, né? Com o advento da indústria 4.0, você começa a ter algumas conexões, né? Você tem dados estatísticos, dados de produção indo para a rede de TI, empresas já estão mandando esses dados para a nuvem, né? Para você ter ali, melhorar a produção, a efetividade, né? Então, você coloca lá no cloud computing, ele vai pegar seus dados de produção e fala assim, se você ajustar isso aqui, você vai ter 1% de produção aumentada. Você fala, 1%, né, sem fazer nada, só mandando meus dados e alguém fazendo essa métrica, né? Então é muito importante, né? Porém, como fazer isso de forma segura, né? Novamente, segurança em camada é essencial, né? Você, se uma vez que você está colocando a internet no ambiente industrial, você tem que saber que informações estão passando entre as redes, ou seja, somente informações legítimas, né? Então, o Faro diz, né, que próxima geração que vai abrir esses protocolos, vai abrir esse tráfego e vai dizer qual informação pode estar trafegando ou não.
Essa é uma das técnicas, né? A segurança nos próprios dispositivos IoT, né? Então, quando a gente fala de dispositivos IoT também, já tem que nascer com segurança, né? Então, a gente fala de desenvolvimento seguro, né? A Kaspersky oferece esse tipo de parceria também com fabricantes de dispositivos, para que esse dispositivo já nasça com a segurança, né? Outros dispositivos a gente consegue aplicar essa segurança depois, por exemplo, né? Então, independente do tamanho do hardware, da limitação de hardware, né, não quer dizer que você não possa ter nenhuma segurança embarcada, né? Todos os dispositivos têm que estar protegidos, né? Então, uma vez que você tem a segurança na borda, segurança nos dispositivos e monitoramento de detecção de anomalias nesse tráfego de rede industrial, você consegue mitigar essas situações e também aplicando a segurança nos endpoints, nos computadores dentro dessa rede industrial. Porque vai ter tráfego ali que não era comum estar passando, né? Então, às vezes, vai ter requisições, informações vindas da internet que podem estar olhando esses computadores como alvo também. Legal. Graziane, vamos fazer aqui o jogo do podcast do verdadeiro ou falso? Vamos Eu lá. vou te falar algumas afirmações, você me diz se é verdadeiro ou falso, mas tem que explicar o porquê, tem que justificar, igual pergunta de vestibular. Vamos lá, então. Primeira afirmação. Há um déficit de especialistas em segurança digital no mercado de trabalho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? E é infelizmente, né? Porque a gente sabe que você investir na capacitação das pessoas é muito difícil, né? Às vezes o pessoal está olhando, já quer ter um retorno rápido, já quer fazer um curso, já quer ser o especialista ganhando ali vários dígitos por mês, então é muito difícil, né? Então você tem que investir em conhecimento, né? Tem que investir em transferência de conhecimento, de tecnologias para esses profissionais serem capacitados, né? E realmente isso não é uma tendência no Brasil, é global, né? Faltam especialistas da parte de segurança. O pessoal acaba indo para áreas que, às vezes, você faz só um cursinho ali de um mês, alguma vez você já está trabalhando, né? Não precisa investir muito no conhecimento. A área de segurança você tem que ter um investimento pesado para você ter conhecimento geral, amplo, né? De como aplicar técnicas de segurança, né? Para mitigação de riscos, né? Então, isso envolve aí um certo investimento em treinamentos, em cursos, certificações que são diversas no mercado, né? E quando aplica para o ambiente industrial é pior ainda, né? Porque é isso que a gente está falando de você tem que ter um cara que tem que ter uma visão ampla, né? Conhecer TI, conhecer automação e conhecer segurança, né? Então, achar um cara desse pronto no mercado é um pouco complicado. São desafios, né? Desafios. Vamos lá, próxima afirmação. Ter um executivo no board da companhia olhando para as questões de cibersegurança já é exagero, vai. É Verdadeiro ou falso. falso? É falso também, né? Você não precisa ter um super especialista no board da empresa, mas tem que ter uma pessoa com visão de mercado, né? Então, quando uma pessoa dessa fala assim, olha, pessoal, você está vendo, as empresas ali estão tendo esse tipo de problemas. Como está as minhas técnicas, minhas ferramentas, minha equipe de segurança dentro da minha companhia? Então, já começa lá de cima, né? Você tem o que a gente chama ali, vai top-down, precisa ter, vamos seguir essas técnicas, vamos aplicar as ferramentas específicas de segurança. Muitas diretrizes e exemplos, né, de políticas e procedimentos vão ter que vir mesmo top-down, né? Exatamente, né? Você não tem que esperar o problema acontecer, né? Vamos sempre ser proativos. Próxima afirmação. O lugar mais suscetível a uma invasão pode ser no meu notebook e no meu smartphone. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Você tem que ter ferramentas protegendo esses dispositivos, né? Porque a gente sabe que o elo mais fraco é ali o endpoint, né? Hoje a gente falou bastante de firewall, de segurança de borda, né? Dentro da rede corporativa, né? Uma vez que esse computador está fora da rede, está no Wi-Fi de um aeroporto, está na internet de casa, né? Se você não tem esse equipamento protegido, sendo monitorado, ele pode ser o vetor inicial de um ataque e vários estudos mostram que o ataque sempre começa no elo mais fraco, que é o usuário. Pois é. Próxima afirmação. O rastreamento de ativos, que se estende até o CLP, o controlador lógico programável, não precisa levar em consideração os dispositivos inativos. Verdadeiro ou falso? É falso também. A gente tem que ter um levantamento, um inventário de todos os dispositivos que estão conectados na nossa rede, né? Nesse caso, numa rede industrial, por exemplo. E por quê, né? A gente sabe que às vezes aquele equipamento pode estar sem uso, mas ele está ali ligado, conectado na rede. A lógica do CLP ainda está lá salva na memória do dispositivo. Então, às vezes, um ataque, já nos seus estágios finais, né? O atacante pode ter acesso a esse dispositivo
capturar informações e usar como esse insumo para ser bem sucedido um ataque do dispositivo que está em uso no momento, né? Então, é importante você ter ferramentas que consigam trazer essas informações, mostrar suas vulnerabilidades para você conseguir aplicar as mitigações corretas também. Sensacional. Próxima e última afirmação. Com o uso de machine learning, é possível detectar um ataque bem no início às redes cyberfísicas de automação industrial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Hoje não tem como a gente fazer tudo de forma manual, né? A gente ficar olhando logs, interpretando informações, a gente precisa ter ferramentas que auxiliem o administrador, o responsável pelo monitoramento do ambiente industrial, né? Tem que ter as informações que a gente chama de forma um pouco mais mastigada, né? Já tem que ter uma informação que ele consiga olhar, conseguir interpretar e reagir caso seja o estágio inicial de um incidente. Então, o machine learning ele vai fazer correlação de várias informações, de vários eventos, de várias origens, né? E vai dizer que tem ali uma similaridade com um possível ataque. Então, eu posso dar um exemplo, né? Apareceu um endereço novo, um computador novo dentro da minha rede industrial. Será que é um terceiro que chegou para fazer manutenção e conectou um notebook direto na rede? Ou realmente um atacante que invadiu a minha rede e está fazendo o seu estágio inicial? Ele começou a escanear minha rede para descobrir quais são os meus CLPs, qual a minha arquitetura, se eu estou usando senha padrão. Vou tentar quebrar a senha do dispositivo, por exemplo. Então, são vários estágios que, quando você aplica técnicas de machine learning, inteligência artificial e correlação dessas informações, vai ser de forma muito transparente para quem está operando a ferramenta, vai aparecer de forma prática. Assim, ó, o vetor inicial é esse cara aqui, atue nesse dispositivo. Porque se você fazer isso manualmente, olhando logs de endpoints, logs de firewall, log no switches, vai ser difícil. Até você conseguir interpretar as informações, o ataque já pode ter acontecido. Tirar essas conclusões e perceber as tendências, né? Logo no início. Acho que o machine learning traz esse ganho. Graziane, o Brasil, vamos falar um pouquinho aqui do nosso contexto, né? Ele vem sempre liderando o ranking dos países mais atacados, né? Tem dados aí do MIT, inclusive, publicados no Journal of Data and Information Quality, que mostram um crescimento gigante de 493% nos vazamentos de dados no Brasil. E a gente está sempre liderando a lista dos países que mais vazam dados de cartões de crédito, de débito. E aí, inclusive, no Cybermap da Kaspersky, né, o Brasil aparece como o segundo país mais atacado, não é? Como é que a gente pode mudar essa realidade? Que conselhos finais você poderia deixar aqui para o nosso público? Pois é, o grande problema hoje, né, não é um problema, é uma tendência, né, você tem muitas pessoas conectadas, né, então pessoas de todas as classes sociais têm um dispositivo com o seu software do banco, com o cartão de crédito ali no próprio dispositivo, né, e as pessoas não pensam em segurança, elas sempre acham que nunca vai acontecer com elas o que acontece, que a gente vê na mídia, etc. Né? Então, ataques simples, né, de phishing, né, que mandam um SMS para você, você olha aquilo ali, meu banco pedindo para cadastrar minha senha, e a pessoa clica, né, ele vai ali, põe os dados do cartão, põe os dados da conta, né, e hoje com o Pix também tem aumentado muito isso, né, me transfira aqui tanto, eu te transferi, foi sem querer, devolva para mim o dinheiro, o pessoal acaba usando a engenharia social para fazer esses ataques, né. Então, qual que é o meu conselho? As pessoas têm que se prevenir, né, então hoje você investir numa segurança para um dispositivo móvel é um custo baixíssimo, mas você tem um retorno muito importante, né? A nossa própria ferramenta, né? Desculpa até fazer a propaganda, né? A ferramenta da Kaspersky para dispositivos móveis foi atualizada, né? E hoje aparece um pop-up, chega um SMS e já aparece uma mensagem bem no meio da tela, falando assim, esse aqui é um SMS de phishing. Então o usuário ele não vai clicar, ele não vai pensar se deve clicar ou não. E hoje não só dispositivos móveis, né? Os próprios computadores, notebooks, enfim, tem que ter uma segurança. Você, o usuário, ele tem que sempre pensar duas vezes antes de tomar uma ação, antes de clicar no link, antes de abrir um anexo, né? E infelizmente, né, quando a gente coloca ali o Brasil em segundo, né, é porque o Brasil tem o que? Os hackers, né, os mais avançados do mundo, né? Então eles usam a esperteza, né, para o mal, né? Então, para fazer essas campanhas, essa engenharia social, né? Então, o pessoal usa o conhecimento, né, que eles têm, né? O pessoal busca muita informação, são pessoas que estudam muito o assunto, né? Para conseguir fazer uma campanha de um ataque, né? Então, eles acabam sendo bem sucedidos porque, novamente, o elo mais fraco é o usuário. Ele acaba fazendo o que não deve, né? Ele não pensa duas vezes, assim. Às vezes, coisa que vem muito fácil, né? Tem que se preocupar, né? Tem que ter pensado duas vezes mesmo, né?
Sem dúvida. Graziane, olha, conversa sensacional. Muito obrigada por esse bate-papo de hoje. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão curtir e vão compartilhar. Eu que agradeço a oportunidade do CP Aquários também, eu agradeço por essa oportunidade para a gente, realmente a gente quer levar um nível de conscientização de segurança Exato. para todo mundo, né? Aqui não é nem Uhum. falando como empresa, mas como pessoa, né? Quando a gente Exato. fala do próprio Eugene Kaspersky, que é o fundador da empresa, né? Em todas as palestras ele fala que a gente quer um mundo mais seguro, né? Ele não é um cara que ele quer ser bilionário, ele não quer ganhar dinheiro, ele quer ter um mundo mais seguro, né? Então ele Missão fala e tanto. sempre cyber immunity, né? Ter humanidade, imunidade de segurança para todo o ambiente, né? Não ambiente industrial, corporativo, pessoal também, né? Então isso é uma a gente que trabalha com segurança, a gente vê isso como uma necessidade, a gente procura ajudar os familiares, os colegas, mas a gente quer que essa mensagem chegue para todos, né? A gente tem que sempre pensar em segurança em primeiro lugar. É sensacional essa missão, porque afinal estamos todos como sociedade nessa jornada digital, né? Exatamente. E a tendência é Hum. só mais conectado, chegar aí 5G, essas coisas, Exato. mais dispositivos conectados, né? E mais superfície para ter algum ataque, né? Pois Infelizmente, então é. a gente tem que sempre estar um passo atrás desses atacantes. Mas é isso. Muito obrigada, viu, Graziane, pela conversa. E para você que está nos acompanhando, semana que vem tem mais podcast. Afinal, aqui é o canal para você ficar por dentro das top trends em Indústria 4.0. Fica ligadinho aí nas plataformas da Aquário Software, no YouTube, no Spotify, Deezer e Amazon. Tchau! Tchau, tchau. Obrigado.